A paz do Senhor para todos. Eu sou o Bispo Márcio Amaral e vamos aqui apresentar mais um vídeo do nosso canal Checkmate Apologético. Como vocês puderam observar, o nosso vídeo vai falar sobre o tema se Davi matou Golias. Por incrível que pareça, esta não é a primeira vez que posto um vídeo sobre o tema neste canal e também não é a primeira vez que refuto a mesma pessoa e do mesmo canal sobre o tema. No dia 15 de outubro de 2021, publiquei uma refutação ao canal Originais Grego da Bíblia, o qual o dono é o senhor Rivanildo, que é ateu. Ele afirmara que Davi não matou Golias. Eu refutei ponto por ponto, destacamos os erros e equívocos e afirmações, como também omissões dos textos lidos por ele. Infelizmente, no dia 16 de outubro, ele denunciou o nosso canal, que foi removido por direitos autorais. Isso aconteceu porque eu tomo o vídeo que a pessoa argumentou um determinado tema e eu vou dividindo estas partes e argumentando e refutando o que ela falou. Isso com o objetivo de ser o mais fidedigno possível à fala do argumentador. Nada melhor do que apresentar a própria pessoa no vídeo, falando aquilo que pensa. No entanto, o canal Originais Grego da Bíblia, na pessoa do senhor Rivanildo, preferiu tirar o meu vídeo resposta de circulação, ao invés de rebater o que eu refutei. Concordo que ele teria esse direito, já que mostro trechos do vídeo do canal dele. Mas em nome do debate de ideias, ele poderia focar mais em me responder ou simplesmente deixar o meu vídeo para que as pessoas observassem e julgassem qual seria o melhor argumento, se seria o que eu disse ou aquilo que ele falou. Talvez o senhor Rivanildo não queira aparecer em outro canal sendo refutado, é também um direito dele. No entanto, eu vou aproveitar grande parte dos vídeos que eu havia postado anteriormente, no vídeo que foi removido, e vou apresentá-lo nesse vídeo. Vou tirar apenas os vídeos que aparece o senhor Rivanildo. Sendo assim, eu vou citar os argumentos principais do senhor Rivanildo e escrever alguns trechos da fala dele, o qual ele afirma que Davi não matou Golias. Rivanildo começa citando o texto de 1 Samuel 17, do 38 ao 50, onde na leitura do texto cita a morte do gigante Golias pelas mãos de Davi. Veja o texto que ele citou. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Como vocês puderam observar, o próprio Rivanildo ele contradiz o título do seu vídeo e principal argumento, o qual ele afirma que Davi não matou Golias, porque 1 Samuel 17 afirma com todas as letras que o jovem pastor foi o autor da morte do gigante. As escrituras afirmam, com detalhes, como foi que Davi lutou contra Golias e como o venceu ao jogar uma pedra em sua fronte, depois degolando a cabeça do gigante. Na realidade, o que pretende o ateu é mostrar aos cristãos que existe uma contradição quanto à autoria da morte do gigante. E com isso, ele vai mostrar outros textos, além de 1 Samuel 17, o qual mostram que a autoria da morte do gigante foi de outra pessoa que não o jovem pastor de ovelhas chamado Davi. O ateu usa o texto de 2 Samuel 21, 19, que diz o seguinte: houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaere-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Rivanildo ele erra o nome do pai de Elanã e o nome da parte superior da lança do gigante Golias, no vídeo que ele postou. E ele diz o seguinte: quem matou o gigante Golias, segundo Samuel capítulo 21, está aqui o nome do cara, Elanã. Bem, vejam que neste texto nós temos ali dois acontecimentos diferentes, épocas diferentes, lutas diferentes.
Vamos ver as diferenças. Primeiro, na luta de Davi contra Golias, no capítulo 17, 1 Samuel, Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas. Já em 2 Samuel, capítulo 21, nós já observamos que Davi já não era mais apenas um pastor de ovelhas. Ele era rei. É justamente isso que afirma o capítulo 21 e o versículo 7 de 2 Samuel. Veja só. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Uma segunda diferença nós podemos observar no fato que, além de Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, não ser apenas um pastor de ovelhas, na época o rei vigente era o rei Saul, como está no 1 Samuel 17, do 2 ao 4. Já quando Elanã é citado, o rei já não era mais Saul. Saul já havia morrido, como está em 2 Samuel, no capítulo 21, do 1 ao 7. Outra diferença que consolida o fato que a batalha que Davi travou contra Golias é uma época diferente e anterior à batalha travada por Elanã, é que no período em que Davi venceu o gigante Golias, foi em um primeiro confronto dos filisteus contra Israel em seu primeiro período monárquico, em 1 Samuel 17:1. Já na batalha de Elanã contra Golias, ocorreu na segunda batalha travada pelos filisteus contra o povo de Israel em seu período monárquico, como está em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Veja que nesse texto mostra com muita clareza que a batalha ali de Elanã, a luta de Elanã contra Golias, ela ocorre em uma segunda guerra entre os filisteus e o povo hebreu. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. O texto diz de novo. Por que fala de novo? Porque o primeiro confronto já havia acontecido no período de Davi, quando Davi venceu Golias. Já nesse texto de 2 Samuel 21, já é um segundo confronto, é um confronto após Davi ter se tornado rei. Nesse segundo confronto, os filisteus novamente, eles entram em batalha, em guerra contra o povo de Israel. São dois períodos, são dois momentos completamente distintos. Um dos trechos mais curiosos e de grande desinformação dito pelo ateu do vídeo foi o seguinte, aspas para o senhor Rivanildo. Os crentes vão usar o argumento de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 20, dizendo que na realidade, dizendo que Elanã matou outro gigante que não era Golias, o que pela história e pela teologia é negável. Nenhum teólogo dentro da área teológica afirma que o gigante Golias tinha outros irmãos gigantes. Pois é, muito curioso, engraçado, ele afirmar que com toda certeza não existe teólogo que afirme que Golias tinha irmão. Na realidade, os teólogos afirmam isso que ele nega. Temos como exemplo ao grande apologista e teólogo Norman Geisler, que juntamente com Thomas Owen, ele escreve a enciclopédia Manual Popular. E lá, Geisler afirma com todas as letras, que Golias tinha irmão. E baseado justamente no texto citado agora mesmo pelo Rivanildo. Aliás, não precisaria nem algum teólogo afirmar, poderia até nenhum teólogo afirmar que Golias tinha irmão. O próprio texto que ele leu está afirmando isso, com todas as letras, sem precisar de confirmação de teólogo nenhum, já está no texto. Vamos ler. Vamos dar mais atenção ao que diz o texto. Veja só. Houve ainda outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão.
Na realidade, não existe base bíblica nenhuma para afirmar que Golias não tinha irmão. Isso, praticado pelo ateu no vídeo dele, se chama achismo. Ele apenas não crê no texto e, para reforçar essa descrença, ele afirma que nenhum teólogo, não tem nada que afirme que Golias tinha irmão, apesar do texto que ele próprio leu. Tanto em 2 Samuel, capítulo 21, como agora em 1 Crônicas, capítulo 20, ambos os textos estão dando aí uma lista de gigantes, no plural, vencidos pelos homens de Davi. E entre esses vencidos, entre estes gigantes, está o irmão de Golias, em que a Bíblia inclusive cita o nome dele, Lami. Logo, a afirmação do ateu que Golias não tinha irmão não passa, na realidade, de sofisma. Rivanildo chega a dizer que Golias era o único que sofria de uma suposta bactéria chamada Smartratofina. Eu acho que foi assim que ele pronunciou. O incrível é que essa fonte científica dita pelo Rivanildo não se encontra em canto nenhum, se baseia em nada. Fora o fato de que ele, ao dizer que Golias era o único a sofrer de gigantismo, também não se baseia historicamente em canto nenhum. Aspas novamente para o Rivanildo. A Smartratofina, essa bactéria, fez com que o gigantismo tivesse na vida do gigante Golias. Essa informação supostamente científica do Rivanildo sobre uma bactéria chamada Smartratofina, eu não sou médico, mas procurei as ocorrências dessa tal bactéria e não encontrei em canto nenhum. Na realidade, o gigantismo não é causado por nenhuma bactéria. Trata-se de um tumor maligno na hipófise chamado de adenoma hipofissário. Ele faz com que as partes do corpo cresçam de forma anormal. Quando a pessoa nasce com isso, se chama gigantismo. Quando a pessoa adquire na fase adulta ou na vida adulta, se chama agromegalia. Na realidade, o gigantismo tem fatores hormonais e não de bactéria. Na realidade, não existe nenhuma evidência bíblica ou histórica que Golias possuía gigantismo. Provavelmente, alguns habitantes da cidade natal de Golias, que era Gat, possuíam uma estatura maior do que a padrão. É bem provável que o grupo étnico ou da família de Golias tinham esta condição de estatura maior do que a maioria de sua época, sendo talvez Golias o maior entre eles. É um assunto que nós veremos melhor mais adiante. Ele afirma que os crentes iriam dizer, para defender as Escrituras, que não existe nenhuma contradição entre o texto que afirma que Elanã matou o gigante Golias e o outro que afirma que Elanã matou o irmão de Golias. Para evitar esse argumento dos cristãos, ele diz o seguinte: só tinha um gigante, que era Golias. De fato, nós temos aí, nesses dois textos, realmente diferenças. Não necessariamente uma contradição das Escrituras. Alguns teólogos, eles afirmam que, no caso do segundo gigante, morto por Elanã, trata-se, neste caso, de um outro gigante com o mesmo nome do primeiro, Golias. Outros afirmam que seria apenas um nome simbólico para lembrar a força e a altivez do primeiro gigante. Muitos especialistas na língua hebraica afirmam que o que houve ali, no texto citado, na realidade foi um erro do copista. O que era o copista? Era alguém que copiava os antigos textos das Escrituras, porque as Escrituras eram copiadas, eram escritas em papiro, com o tempo se desgastava, e antes que houvesse um desgaste total, havia alguém que copiava o texto, fielmente como estava no anterior. O que os especialistas afirmam é que o texto, no caso, segundo Samuel 21:19, estava já com rasuras. E por isso o copista ele se confundiu na tradução do texto, à procura de traduzir o texto fielmente, acabou, no entendimento dele, copiando de forma equivocada.
ao invés dele copiar et Lami Ahi, no hebraico, ou seja, Lami, irmão de, ele copiou bet Lami et, ou seja, o belemita, né, por ser traduzido como o belemita. Dessa forma, ao invés de ficar Lami, irmão de Golias, ficou Jaaré Origim, né, Jaaré Origim, o belemita, ou aquele que é de Belém, fazendo com que Golias fosse o objeto direto de Matô, ao invés de ser irmão de, como está em 1 Crônicas 25. Em meio às rasuras, e esta parte do texto não muito bem conservada, duas palavras idênticas podem também ter confundido o copista, no caso, que é a palavra Ahi, traduzida por irmão, e et, que é uma partícula intraduzível. Dependendo da frase onde ela se encontrar, ela terá uma tradução. E com isso, de alguma forma, o copista ele leu bet, que deu origem aí à expressão o belemita, ao invés da tradução correta dela, que era o irmão de, como está em 1 Crônicas 25. Deus, pela sua infinita graça e sabedoria, faz que exista 1 Crônicas 25, o qual deslenda o caso e mostra que de fato houve um lapso, né, por causa da condição do texto original copiado pelo copista na oportunidade, gerando, infelizmente, a diferença entre os dois textos, mas que 1 Crônicas 25 deixa claro que Lami era irmão de Golias. O ateu, para fechar o argumento que não existiam mais gigantes depois de Golias, ele falou que não adiantaria os crentes afirmarem que ainda existiam os descendentes dos Nefilins, que eram um povo gigante antediluviano. Por quê? Porque o dilúvio fez desaparecer todos os descendentes de Nefilins que poderiam haver. Ironicamente, ele faz a seguinte pergunta aos cristãos: mas eles existiam antes e depois do dilúvio? Continuaram existindo? Ninguém diz, Ivanildo, que Golias era descendente dos Nefilins, de forma alguma. Provavelmente ele era descendente dos Refaíns ou Enaquins, que eram chamados de gigantes. Os Refaíns eram um povo aborígenes que viviam na região de Amon. Esse povo foram dispersos pelos amorreus e eram chamados de gigantes. Veja, também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes. E os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Deuteronômio 2, 20, 21. A Bíblia também fala na existência dos Enaquins, ou Anaquins, que eram considerados gigantes. Quando Israel chega à terra de Canaã, eles enviam espias que, ao regressarem, testemunharam a existência de homens de grande estatura, e eram homens gigantes, descendentes dos Enaquins. Veja como diz as Escrituras. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, 33. A Bíblia fala que quando Israel dominou toda aquela região de Canaã, ela expulsou vários descendentes de Enaquins. Mas alguns sobraram na região da Filístia, inclusive na cidade natal de Golias, Gate. Veja só. Nenhum dos Enaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Josué 11, 22. Então, podemos observar que existiam vários gigantes que habitavam na Filístia, inclusive em Gate, terra natal de Golias. Inclusive, na segunda batalha contra os filisteus, é dado aí uma lista de gigantes da cidade de Gate, cidade do gigante vencido por Davi. Logo, existiam muitos gigantes além de Golias, diferente do que afirma o ateu do vídeo. Apesar dessas farturas de textos, o qual
mostram a existência de gigantes depois do dilúvio, no período que Davi matou Golias e depois da morte de Golias, o Rivanildo ainda insiste em dizer o seguinte: não existia outros gigantes a não ser o próprio gigante Golias. Golias tinha outros irmãos de estatura normal. Nós já vimos em meu último comentário que essa afirmação do Rivanildo ela é falsa, movida pela desinformação. Isso porque Golias era descendente dos Enaquins. Havia os Refaíns e Enaquins que eram homens de grande estatura, eram gigantes. Logo era normal que os irmãos de Golias seguissem a estatura semelhante à de Golias, porque pertenciam à descendência de homens gigantes, de homens de grande estatura. O próprio Rivanildo leu um texto em 2 Samuel 21, o qual dá uma lista de homens de grande estatura mortos pelos homens de Davi, que eram de Gate, terra natal de Golias, que era Ibis-Benob, morto por Abissai, Zaf, morto por Sipecai, um gigante que tinha 6 dedos em cada mão e pés, que foi morto por Jonatas, e o próprio Lami, que era irmão de Golias, morto por Elanã. Todos eles tinham uma genética de homem de grande estatura, porque eram descendentes de um mesmo tronco, de um mesmo povo, que era o povo de Anak. Logo, a etnia dos irmãos de Golias seguiam a mesma estatura de Golias. Logo, se tinha irmãos Golias, esses irmãos eram tão gigantes quanto ele. Chegamos então ao final de mais um vídeo do seu canal Checkmate Apologético. Peço a você que dê o seu like, se inscreva e compartilhe este vídeo para amigos e familiares. Mais uma vez então, Checkmate!